Boa noite a todos, participantes, internautas. Sou Alcides Cambundo, falo pela Big Soft. Espero que todos estejam bem e os nossos agradecimentos a essa hora, no dia 1 de maio, que por sinal é Dia de Trabalhadores, e estão todos de parabéns. E desde já agradecer mais uma vez a vossa presença por estarem conectados nesta sessão, então, de apresentação de resultados do inquérito sobre preferências de imigração, levado a cabo pela Academia Big Soft no pretérito mês de março, no período compreendido entre 15 a 31 de março. Bem, neste momento vamos passar de imediato para a apresentação da estrutura. Primeiramente, nós vamos fazer um enquadramento daquilo que foi a pesquisa e, segundo, vamos apresentar também aquilo que é o sustentáculo do ponto de vista técnico da efetivação do inquérito. Estamos a falar dos aspectos metodológicos do inquérito e depois vamos fazer, então, a apresentação dos principais resultados obtidos do relatório geral. Nós aqui vamos passar de forma sumar os principais resultados obtidos no inquérito. E, por fim, vamos ter, então, uma pequena discussão em torno daquilo que são os resultados aqui apresentados. De imediato, vou passar, então, a palavra ao Joaquim Segunda, o coordenador deste inquérito e, por sinal, também o diretor da Academia Big Soft, que vai conduzir a primeira sessão para fazer o enquadramento, então, depois da apresentação dos aspectos metodológicos. Engenheiro Joaquim Segunda, boa noite e a palavra é sua. Obrigado a todos. Muito boa noite, Dr. Alcides. Boa noite também extensiva a todos os convidados. Muito obrigado pela vossa participação. Pronto, dizer que este inquérito enquadra-se dentro das nossas responsabilidades sociais, que é de cada ano civil produzir pelo menos uma pesquisa nas áreas sociais ou da saúde. E a Big Soft, através da academia, realizou esta pesquisa nos dias 15 a 31 de março de 2023. E queremos também dizer que esta pesquisa é uma das muitas que poderão vir a surgir futuramente, que, no caso, queremos que cada um que esteja presente aqui possa, então, encontrar informações relevantes para cada temática que possamos, então, partilhar com todos. Bem, este inquérito teve como objetivo principal obter uma visão geral das preferências de imigração da população em análise. No caso, estamos a falar da população jovem dos 20 aos 39 anos de idade, e também teve como objetivo entender melhor as razões por detrás das escolhas para a migração, identificar com evidências quantitativas as preferências de imigração na população, no caso jovem dos 20 aos 39 anos de idade, e, como se não bastasse, um dos objetivos muito importantes foi para que consigamos ter mais acervos estatísticos sobre a migração no país. Dizer que, pronto, existem já pesquisas sobre a migração, mas este particularmente está mais virada à área de preferência, que é um pouco raro, no caso, de se verificar. Bem, para a realização deste inquérito, levou-se em conta alguns aspectos metodológicos, aspecto este como, por exemplo, relacionado à população que foi estudada. Tivemos como base a projeção de 2014 a 2050, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, e desta população, especificamente, nós, neste relatório, apresentamos, então, um estudo sobre a faixa etária dos 20 aos 39 anos de idade do ano projetado para 2023. Bem, um outro aspecto também metodológico muito importante que também levou-se em conta tem a ver com o método de amostragem utilizada para este inquérito. Dizer que utilizou-se o método de amostragem não probabilístico por cotas. Este método também é conhecido por método de amostragem empírica, onde é considerada uma proporção arbitrária do total da população, de modo que estejamos perante uma pesquisa onde o tamanho da população seja infinita, ou seja,
o quociente entre a amostra e o universo seja menor que 5%. Após a aplicação da metodologia, não é, que foi apresentada no slide anterior, Botas obteve os seguintes resultados: 572, que no caso vai representar 70% da nossa amostra, dos quais 277 do sexo masculino e 295 no caso do gênero feminino, representando assim 48% e 52% respectivamente. Bem, um outro aspecto tem a ver com o método de recolha. Para esta pesquisa, usamos a forma de recolha online através do questionário do Google Form, em que cada um podia, no caso, ter acesso a partir do seu smartphone, e ele estava disponível para ser partilhado via as plataformas digitais, tais como WhatsApp, Facebook, LinkedIn, e o respondente podia aceder ao link e preencher individualmente no seu dispositivo. Quanto à cobertura deste inquérito, podemos aqui observar que o inquérito teve uma cobertura total nas 18 províncias de Angola, e nas 18 províncias foram entrevistados um total de 559 indivíduos. É isto que representa, no caso da faixa etária, dos 20 aos 39 anos de idade, uma taxa de cobertura ou de resposta de 97,7% daquilo que foi previsto na nossa amostra. Portanto, estes foram alguns aspectos importantes que queríamos apresentar antes mesmo de passarmos para os principais resultados. Então, desta feita, eu gostaria de convidar aqui novamente o Dr. Alcides, que vai fazer, então, a apresentação daquilo que são os principais resultados deste inquérito. Muito obrigado. Engenheiro Joaquim, obrigado, então, por este belo enquadramento. De imediato, nós vamos passar para os principais resultados, como dissemos antes. Vamos apresentar aquilo que achamos o necessário, porque, de grosso modo, a maior parte do conteúdo estará disponível no relatório geral, que será depois partilhado aos participantes, no PDF. Ora bem, é importante, primeiramente, nós fazermos a caracterização da população em causa, ou seja, a população inquirida, e nós estamos a falar de a população que foi resultado de uma amostra, e esta amostra foi obtida através da amostragem empírica, e, em particular, o método por cotas. E apresentamos aqui o quadro em que, do tamanho da amostra prevista, que era cerca de 572, determinada pelo método não probabilístico, nós obtivemos, em termos de sucesso, 559 pessoas, que corresponde, no sexo masculino, cerca de 69%, e para o feminino, 31%. No entanto, o grosso da população entrevistada está no intervalo dos 30 aos 34 anos de idade. Estamos a falar mais de um terço dessa população, melhor, que corresponde a 206 pessoas entrevistadas. Ora bem, vamos também apresentar a outra caracterização ainda da nossa população. No caso, nos referimos em termos de cobertura a nível da província. E, obviamente, aqui o gráfico ilustra que quase 2/3 da população entrevistada são concentrados na província de Luanda, são cerca de 63%, enquanto que com menos de 1% em termos proporcionais são as províncias de Malanche, Lunda Sul, Cunene e Cubango. Ou seja, a população entrevistada na província de Malanche, Lunda Sul, Cunene e Cubango, em termos de proporção, representa menos de 1%. Relativamente à situação econômica ou de atividade econômica da nossa população entrevistada, nós podemos observar que cerca de 1/4 da população é desempregada até então no período de referência, ou seja, 25% da população no período da realização do inquérito declarou na situação de desempregado, não trabalhava, enquanto que a maior parte desta população são trabalhadores ou empregados, por conta de terceiros e outros 15%, no caso, por conta própria. Por outro lado, continuando ainda com a caracterização, mostramos também um outro gráfico que diz respeito à situação de escolaridade da população inquirida, e onde olhamos de facto que a maior parte da população entrevistada possui um ensino superior.
enquanto que cerca de 29% dessa população tem um segundo ciclo de ensino secundário. Bem, agora vamos entrar um pouco para aquilo que é o cerne da questão, ou seja, do inquérito em si, assuntos sobre preferências de imigração. Antes, porém, apresentamos um conceito do ponto de vista racional que diz respeito à satisfação e segurança que rondou no nosso inquérito. Dissemos que o conceito de satisfação e segurança diz respeito ao sentimento e manifesto pelos respondentes sobre a situação de que está seguro, afastado de todo o perigo iminente e, sobretudo, de que os seus desejos, necessidades e principais expectativas são compensados e resolvidas. Nesta ordem da ideia, aplicada a pergunta no questionário se a população se sente satisfeita ou segura no país, e notamos que mais de 3/4 dessa população declarou estar insegura ou insatisfeito no país, tendo em conta que esse conceito de insegurança ou insatisfação está em torno desse racional que apresentamos aqui ao lado. Quando questionado também no questionário sobre os motivos que implicam por parte dessa população que diz estar insegura ou insatisfeito no país, nota-se que aplicamos uma pergunta com um conjunto de respostas múltiplas, dos quais um pouco mais da metade dessa população diz que está insatisfeita ou insegura no país por falta de condições socioeconômicas, enquanto que metade dessa população também afirmou por questão de fome. E quando falamos daqui a fome, não somente a fome verificada no seio desta população inquirida, como também a fome assistida na terceira pessoa por essas pessoas entrevistadas. Continuando ainda com as questões sobre preferências de imigração, foi aplicada uma pergunta também para saber se algum dia, sobre a expectativa, na verdade, destes jovens dos 20 aos 39, a expectativa do país. E notamos que menos de 10% da população tem certeza de que um dia o país será próspero para todos, enquanto que estamos a falar mais de 1/4, ou seja, 29% da população diz que o país será próspero, porém, dependendo de um outro governo. Por outro lado, há um grupo de jovens que estão um pouco céticos quanto à prosperidade futura do país. Ou seja, notamos que 3 em cada 10 pessoas dos jovens entrevistados 20 aos 39 disseram que talvez o país um dia será próspero. Ou seja, notamos aqui um sinônimo de dúvida por parte da juventude sobre a prosperidade futurística, então, do país. Ora bem, continuando sobre as questões de preferências de imigração, nota-se que a maior parte da população foi questionada se já teve alguma vez, algum dia, a intenção de emigrar. Notamos que a maior parte desta, estamos a falar, 57% teve não só a intenção de emigrar uma vez, como também teve essa intenção várias vezes, enquanto que cerca de 5% da população entrevistada manifestaram o interesse de nunca ter a intenção de emigrar. E 38% dessa população, os 20 aos 39, teve a intenção de emigrar pelo menos uma vez. De imediato, o gráfico a seguir vai nos mostrar, então, onde ou seja, quais são o principal motivo da população dos 20 aos 39 anos que levaria, então, a emigrar. E destaca-se aqui que, na verdade, mais do que preferências, é mesmo uma necessidade por parte da população inquirida, e cerca de 39% da população que mostrou interesse de onde emigrar, diz que o principal motivo de emigrar seria, então, a busca de uma melhor qualidade de vida, que, no caso, o nosso país não pode dar, enquanto que 18% da população entrevistada, com a intenção de emigrar, diz que o motivo principal no qual lhe impulsiona a emigrar é, na verdade, a inexistência de compromisso a nível do governo para com o povo, ainda podemos dizer, a sociedade. Vamos também apresentar aqui uma questão muito relevante sobre aquele grupo que mostramos no slide anterior, dos 5%, que diz nunca ter a intenção de emigrar. Não obstante a isso, o inquérito aplicou uma questão se, apesar de nunca ter a intenção de emigrar, caso lhe aparecesse uma oportunidade de emigrar, no caso no exterior do país, estariam disponíveis.
E o gráfico aqui apresenta que cerca de 2 em cada 10 pessoas que não tiveram a intenção de emigrar, mas aqui neste gráfico aponta que caso lhe aparecesse uma oportunidade de emigrar, estes, por sua vez, estariam dispostos a deixar a terra natal, no caso Angola, e emigrar para um outro país em busca de uma melhor condição de vida. Este é um dado curioso. No princípio, caracterizamos que a maior parte da população entrevistada em termos de escolaridade possui ensino superior, cerca de 54%. E aqui nota-se que destes 54% com nível de escolaridade e ensino superior, cerca de 46% com ensino superior, essa população tem a intenção de emigrar, na verdade, em busca de uma melhor qualidade de vida que Angola não pode dar. Ou seja, estamos a falar que o grosso da população inquirida que tem um ensino superior tem a intenção, na verdade, de emigrar em outras geografias com o intuito de buscar melhores condições de vida. E podemos aqui, então, refletir em torno dessa questão, se, por um lado, a imigração de jovens de outras nacionalidades para o nosso país, Angola, constitui uma força motriz para o desenvolvimento, visto que o nosso país é um país jovem em níveis de subdesenvolvimento. Não sei se poderíamos dizer a mesma coisa no caso da emigração dos jovens angolanos com ensino superior e também, quiçá, com o segundo ciclo. Nota-se que, uma vez que cerca de 3/4 da população, conforme mostramos anteriormente, estariam dispostos a emigrar, e podemos agora questionar onde é que essa população jovem, então, iria. O gráfico aqui ilustra que o continente americano receberia, na verdade, um pouco mais de 1/3 da população jovem querida, não é? Dos 20 aos 39 anos. Ou seja, estamos a falar de que a maior parte dessa juventude com a intenção de emigrar, estamos cerca de 39%, estariam espalhados, por um lado, em Canadá, outro nos Estados Unidos e Portugal, e outro distribuindo assim em outra geografia a nível internacional. Ou seja, estaríamos a perder cerca de 39% só no continente americano, caso então estes jovens efetivassem o seu desejo de emigrar. Para esta população que tem, na verdade, o objetivo ou o desejo de emigrar, foi questionado se quanto tempo estariam dispostos a ficar naquele país. E nota-se que a maior parte da população, estamos a falar um pouco mais de 2/3, 68%, estariam na diáspora 11 ou mais anos. Ou seja, em termos de conceitos, nós estamos a dizer que, na verdade, estes praticariam uma migração permanente, abandonariam na totalidade ou definitivamente o nosso país, com o objetivo de se instalar nessas geografias já destinadas, conforme mencionamos no gráfico anterior. Esse é um dado também para retermos. Na verdade, queremos aqui trazer a questão se estes jovens que têm a intenção de emigrar, se de facto têm feito alguma coisa para a concretização do desejo da migração. E nota-se que 3 em cada 10 dessa população têm feito a procura de anúncios nas embaixadas, com o objetivo, então, de concretizarem o desejo de emigrar. Bem, estes são os principais resultados que nós queremos aqui apresentar sob forma de síntese. E concluímos, então, que, na verdade, hoje por hoje, a questão sobre migração é de facto não somente uma preferência a nível da juventude, mas como também constitui mesmo necessidade, sobretudo para os jovens residentes nos países em subdesenvolvimento, ou seja, em desenvolvimento, como é o caso de Angola, né? Por outro lado, também entendemos que a imigração para Angola, ou seja, a entrada de expatriados no nosso país pode constituir, na verdade, uma grande valia. E só não sabemos se o processo inverso chega a ser um contributo também para o nosso país, ou seja, a saída de jovens angolanos, como vimos anteriormente, com um nível de escolaridade bastante acentuado. Portanto, o fenômeno sobre migração não apenas é um problema demográfico, social, econômico, mas como também constitui uma necessidade de vida para a juventude. Muito obrigado. Vou deixar, então, outro momento para
pequena interação com os nossos participantes. Obrigado a todos. Certo, certo. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma apresentação brilhante. Bom, o momento é para a discussão agora. Ouvimos atentamente. Algumas questões não nos fogem e chamam a nossa preocupação. Eu estou certo que no grupo ou nesse espaço de debate há cá demógrafos, há cá matemáticos e profissionais de muitas áreas que gostavam aqui de emitir alguma opinião. Eu pessoalmente gostava de me centrar nesta resposta, que mais de 70% da população jovem se sente inseguro, insatisfeito para permanecer no país. Bem, senhores, precisamos falar sobre isso. Aqui também levanto a questão do dividendo demográfico. É o que se espera, nesse caso, desse país, se a sua juventude tem tendência de sair. Bom, eu penso que o momento é aberto agora para isso, e quem agora quiser intervir, é só levantar a mão e nós, deste lado, vamos dar a palavra para que juntos possamos engrandecer e enriquecer este debate. Boa tarde a todos, boa noite. Sou Rigoberto e gostaria também de fazer a minha pergunta, né? Mas antes, parabenizar a equipa pelo excelente trabalho que fizeram, né? O país não dispõe de muita informação sobre imigração e o vosso trabalho vai agregar algum valor para discutir sobre imigração no país. Vocês apresentaram fatores de repulsa, de expulsão, não é? Da área de origem, mas ficou assim meio vago sobre os fatores de atração, na verdade, né? As pessoas que pretendem sair do país, o que é que procuram fora do país? Então, eu queria saber mais ou menos se tem essa informação. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rigoberto. Alguém me levantou a mão, acho que é o Mamedes ou Miller. Poderá agora também usar esse espaço para que depois obtenha a resposta. Consegue ouvir-me? Conseguimos sim, conseguimos sim. Ok. Desde já digo assim, gostei da apresentação, embora não puseram, não conseguimos ver os gráficos, só vimos o áudio. Desde já, dizendo ao Dr. Alcides, gostei muito da apresentação. Quem fala aqui é Aguinaldo Mateta, eu conheço. A apresentação foi boa que fizeram. Eu me recordo que há tempos o presidente da República, com uma notícia que o presidente da República perguntou à ministra, né, por que da imigração. Esse todo balanço que foi feito, essa sondagem, seria bom, na minha opinião, que fosse apresentado também ao Ministério. Existem muitas razões. E não é porque os jovens estão a ver que lá existe alguma coisa boa. Pelas razões apresentadas foram a necessidade, não é, a procura de melhores condições de vida. Não há segurança. Então, eu sugiro que este mesmo balanço não pare por aí, que seja apresentado até mesmo em grelhas televisivas. Esse é o meu contributo. Estamos gratos. Bom, doutor Alcides, eu não sei se está aí agora para responder o doutor Rigoberto. Sim. Obrigado, doutor Bilinga, e obrigado também pelo contributo do doutor Rigoberto e o doutor Aguinaldo Mateta. Na verdade, bem, este inquérito, aqui na apresentação nós temos apenas os principais resultados. No entanto, o gráfico que está aqui partilhado mostra de uma maneira objetiva, na verdade, o que motiva essas pessoas a saírem do país, em termos de preferência. Eles dizem que é para buscar uma qualidade de vida que Angola não pode ceder. Só que não fomos, no inquérito, não fomos muito a fundo, apesar de que no relatório pode encontrar, quando desagregado, um pouco mais sobre o que eles gostariam de fazer lá. No relatório podemos encontrar o que eles gostariam de fazer, mas especificamente o que chamamos de condição ou melhoria de qualidade de vida, não foi possível desagregarmos assim de forma muito específica, porque qualidade de vida é um todo, não é? É um todo. Então, se tivermos que distinção isso, talvez
seria muito exaustivo também para o nosso questionário. No entanto, lá no relatório tem alguma questão que pode dar um outro subsídio sobre esta pergunta do colega Rigoberto, sobretudo naquilo que os inquiridos gostariam de fazer no país de destino, né? Acho que essa é uma resposta para essa pergunta. Por outro lado, agradecemos o contributo do colega Aguinaldo. Nós tudo faremos para irmos partilhar os resultados em outras cadeias, quiçá. Obrigado. Ok, doutor Alcides, muito obrigado. Nós vamos ainda seguir, se tivermos alguma intervenção, ainda estamos abertos, mas também aproveitamos dizer que o relatório deste inquérito estará disponível na plataforma da Bigsoft. Quem quiser deverá entrar em contato, mas é claro, né, é um trabalho grátis, mas no entanto estará nesse caso disponível como uma doação, né? Enquanto isso, continuamos a aguardar qualquer tipo de interação ou intervenção. Ok, há mais uma mão ali. Doutor Justino, está à vontade, pode sim falar agora. Boa noite a todos. Eu não sei se conseguem ouvir-me. Que bom, que bom, que bom. Primeiro, parabenizar a Bigsoft por esta iniciativa tão importante. Um dos que me antecedeu, o Roberto, já fez referência que, no entanto, nós temos poucas informações, pouquíssimas mesmo, sobre migrações, até mesmo os nossos resultados ou dados do Instituto Nacional de Estatística, do recenseamento de 2014, as informações sobre migrações são mesmo insuficientes e que não dão possibilidade para muito mais estudo. Então, a Bigsoft está de parabéns. Também aqui para avisar Alcides, o cientista Alcides, pela forma brilhante como fez a sua exposição. Portanto, o Roberto fez uma questão muito pertinente. Eu talvez gostava que, se fosse possível, se explorasse um pouquinho mais as informações. Não sei se o inquérito conseguiu captar. Nós temos a percentagem da população entrevistada por província. Gostava de saber em torno da intenção da busca também por província. Aqui fala que a falta de condições socioeconômicas é a primeira causa, não é, apontada. Eu não sei como é que esta falta de condições socioeconômicas, a maior parte vai à busca de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais modificam a sociedade. Eu gostaria que fizesse uma breve abordagem sobre as principais consequências dessa movimentação da população a nível nacional. Qual é a consequência dessa população que vai migrando e o que acontece no país, o que vai acontecer futuramente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Xavier Luango, pela pergunta pertinente que faz aqui. Mais uma vez solicitar ao nosso consultor Alcides, não sei se está disponível para falar agora, se não, também vamos abrir ainda novamente. Eu vou permitir que o doutor Hamilton também fale um pouquinho. Doutor Blinga, penso que podemos passar para a resposta da pergunta, doutor Alcides, no caso, para ganharmos mais tempo, não é? Sim, ok, obrigado. Na verdade, o Dr. Angular esteve a fazer uma pergunta importante, creio eu, sobre algumas perguntas, sobretudo das preferências de migração, mas desagregado por províncias, porque aqui apresentamos de forma genérica para o geral, e perguntou se o relator pode fornecer informação, por exemplo, a proporção das pessoas com preferências de emigrar para o exterior por província. Na verdade, o gráfico, ou melhor, o relator pode fornecer muito bem esta informação. Tem lá a desagregação das preferências de imigração, desagregado por províncias, até o nível da província. Lá no relatório pode encontrar essa informação. E a segunda pergunta do doutor Angular, infelizmente não foi a tempo de ouvi-lo quando perdemos o sinal.
Por outro lado, a pergunta do colega Xavier Luango, de uma maneira assim objetiva, aqui ele falou, bem, na verdade, eu gostaria de ouvir, eu não sou demógrafo nem sociólogo, eu abordaria um pouco mais da vertente quantitativa, mas, desse ponto de vista social ou econômico ou demográfico, não teria muito fundamento. No entanto, por isso estendemos o nosso debate para outros colegas também dessas áreas, né, que dominam um pouco. Todavia, os resultados mostram que se 54% da população entrevistada tem um ensino superior e desse grupo, cerca de 46% pensa em migrar, ou seja, deixar o país, e está obviamente patente de que esse grupo que tem um ensino superior, são 46%, que pensa em migrar, a busca de uma qualidade de vida melhor. E nós vimos que a maior parte dessa população jovem está empregada cá no país. A pergunta que também eu poderia fazer, se a maior parte das juventudes entrevistadas está empregada, por que eles pensam em deixar o país para a busca de uma qualidade de vida? Que talvez entendemos que já pelo fato de estarem a trabalhar teriam essas condições de vida, mas na verdade é um conjunto de fatores associados, né, que contribuem para a desestabilidade, digamos assim, dessa juventude e que os faz pensar então em emigrar em outros países com objetivo, com seu saber, com seu know-how, contribuem para aquele país e que este, por sua vez, veja refletida na sua vida as condições melhoradas, não é, que não consegue obter no país. Penso eu, esse o meu vaticínio, né? Doutor Belém. Bom, doutor Alcides, muito obrigado pela honestidade científica. Bom, realmente o debate está a ser muito proveitoso e muito rico. E, como disse, nós vamos estender mesmo. Eu penso que há cá demógrafos nessa conversa. Ok, doutor Hamilton, é a última intervenção. Eu espero que a questão do áudio já esteja resolvido. Pode sim intervir agora. Ok. Muito bem. A reunião, de facto, de um cariz importante. Gostei da exposição, da apresentação simplória, simples nesse caso, pertinente. Agora, me parece que não se esgotou ao todo, ou no seu todo, a temática em si. A apresentação diz respeito ao inquérito sobre preferência de imigração propriamente. E, pelo que percebi, falou-se exclusivamente, caso não esteja equivocado, falou-se exclusivamente, e desde já peço perdão por não ter me apresentado. Chamo-me Hamilton de Fernando, estudante de Sociologia do terceiro ano da Universidade Agostinho Neto, e fui convidado para participar desta mesma conversa e estou agradecido por isso, ou grato por isso, e está a ser muito bom. E continuando com a questão, pareceu-me que falou-se, ou a conversa esteve muito centrada na imigração propriamente e deixou-se, ou descartou-se, pelo que percebi, a imigração. Falou-se bastante do processo em que muitos angolanos têm estado a sair de nosso país para outras pátrias na busca de melhores condições de vida, né? Nesse caso, países que tendem a oferecer um índice de desenvolvimento humano mais elevado, como o caso do Canadá e também dos Estados Unidos. E queria também, tendo em conta a temática em si, que se falasse disso, apesar de que o tempo já exauriu-se, então, mas penso que esse também é um ponto pertinente, perceber o processo de emigração, nesse caso, aqueles que saem de outras nações e vindo cá no país. Como é que está esse processo? Qual é o quadro estatístico que poderíamos apresentar para que, desse modo, então, percebêssemos a questão? Doutor Alcides. Perfeito. Obrigado, doutor Bolingo, obrigado, Hamilton. Na verdade, não sei se acompanhou muito bem o enquadramento feito no início. Este inquérito visou, na verdade, avaliar as questões de preferências de imigração para a população residente, ou seja,
nós abordamos, o questionário foi voltado para as questões sobre emigração, no caso, a saída de angolanos residentes cá para o exterior, e não do processo e também inverso, né, que é a imigração, para o nosso caso aqui, como ponto de referência no nosso país, a entrada de estrangeiros para Angola. Nós falamos na perspectiva de preferências por parte dos angolanos em emigrar. Então, o relator só tratou disso, por isso é que na apresentação também mostramos resultados, tendo em conta apenas neste processo da migração, mas na perspectiva da emigração dos nacionais para o exterior. Ok, bom, colega Hamilton, doutor Alcides, muito obrigado pela resposta. Bom, é exatamente isso. O relatório em si não é totalmente aberto. Este primeiro relatório fez somente menção às questões dos jovens de 20 a 39 anos, angolanos, que têm intenção de sair do país. E quais são as suas intenções? E penso que a pergunta que nos faz merece um novo estudo. Eu penso que esse relatório é um princípio e haverá outros estudos também nessa direção, caso for necessário. Doutor Blinga, não sei se consegue me ouvir. Doutor Alcides? Ok, muito obrigado, doutor Bilinga, engenheiro Joaquim Segunda. Mais uma vez, agradecer a todos pelo tempo dispensado nesta noite, a fim de participar nesta sessão de apresentação dos resultados e esperamos por vosso contributo para próximas pesquisas e outras interações que eventualmente a Academia Bigsoft vier fazer. Muito obrigado e boa noite a todos, continuação de uma ótima segunda-feira. Obrigado, doutor Alcides, obrigado a todos. Boa continuação. Engenheiro Joaquim, fechamos. O ficheiro. Se desejarem o relatório completo, onde tem mais outras informações, podem solicitar mediante este link que também aparece aqui no chat.